Olá! No quadro Nutrir Bem de hoje nós trazemos uma receita muito gostosa, muito nutritiva e o melhor de tudo, pouco calórica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Fernanda. Fala pra gente qual que é a receita que você traz hoje. Hoje a gente vai fazer um sanduíche de atum. Um sanduíche de atum que pode ser feito tanto com pão folha, que a gente tem aqui, como com pão sírio, que também é interessante e fica muito saboroso. Então, legal. Vamos começar? Vamos lá. Bom, nós temos aqui um pão folha. Vocês podem perceber que ele realmente é bem fininho, é um pão folha que pode ser dobrado ao meio, porque como ele é muito fino, é ruim de deixar só numa camada só. Acaba que pode vazar um pouco o recheio, né? Isso, ele quebra também, né? Tá certo. Aí a gente tem aqui o atum light, que é o atum conservado em água, o requeijão light e algumas alcaparras. O que a gente vai fazer? Nós vamos misturar esses ingredientes. É importante que tanto o atum quanto o requeijão sejam light, né? Porque a versão comum desses dois ingredientes é bem calórica, né? É bem mais calórica, realmente. Aqui a gente vai ter uma versão bem menos calórica e também altamente nutritiva. Tá certo, aí mistura bem. Misturar bem isso aqui. Essa porção que a gente está fazendo aí, na verdade, rende bastante, né? Rende bastante, pode dar mais que um sanduíche desses aqui. Tá certo. A alcaparra, aqui tem em torno de 3 colheres de sopa de requeijão e uma latinha de atum light. Então a gente vai colocar uma colher, isso também depende muito do gosto pessoal. Tem pessoas que não gostam de alcaparra. E para quem não gosta de alcaparra, pode substituir, né, doutora? Pode substituir por azeitona verde, azeitona preta. Dá um gostinho forte, legal, né? Fica ótimo. Aqui também pode ser colocado orégano, noz moscada raladinha. Esses temperinhos, né? Cheiro verde, o que a pessoa preferir. Aqui ela pode acrescentar o gosto pessoal. O sal também. Aqui por conta da alcaparra, que já é salgada, a gente não vai colocar nada de sal. Não pular essa parte nesse caso, né? Isso, exatamente. E para um sanduíche a gente pode usar o quê? Umas 2 colheres, né? Exatamente. Aqui a gente está usando uma colher, a medida é uma colher de sobremesa, então 2 colheres de sobremesa. Já fica bem recheado, né? Usa o rechear somente um dos lados aqui do pão. Já é suficiente. Já é suficiente, porque ela vai ficar bem grossinho, vai ficar uma delícia. Aí o que nós vamos utilizar? A alface americana, que ela é uma alface suave, de um sabor muito agradável, que fica gostosa em qualquer sanduíche. E com relação aos nutrientes, essa receita ela tem o quê de nutriente legal? Ela tem, ela tem vitamina A, que tem na alface, tem o licopeno no tomate, que é um antioxidante, que é super importante, tem o ômega 3 no atum. Então, ele realmente é um sanduíche muito saudável. E sem contar que a gente aqui só tem as gorduras boas. As gorduras boas da alimentação. Quem está fazendo dieta ou uma reeducação alimentar é ideal, então. Exatamente. Você vê que fica uma porção boa, é um sanduíche gostoso, que não ultrapassa, ele deve ficar em torno de 180 calorias. E esse sanduíche é ideal para que tipo de refeição? O ideal é ou lanche da tarde ou no jantar. Nunca um café da manhã, nem um almoço. Para almoço ele é pouco, né? E para o café da manhã já é um pouco exagerado, né? Não é os ingredientes não são os mais indicados para o café da manhã. Mas para o jantar ou para o lanche da tarde ele é perfeito. Bom, então esse é o nosso sanduíche especial de atum. E agora nós vamos a uma nova receita da doutora Lília. E na segunda parte do Nutrir Bem de hoje temos mais um sanduíche. Qual é o sanduíche dessa vez? É um sanduíche de peito de peru, também light, também de baixa caloria, ótimo e nutritivo. O que a gente fez aqui? A gente tirou já o miolo do pão francês para reduzir o valor calórico. Isso não significa que a casca seja mais calórica que o miolo, mas o miolo a gente retira para poder economizar calorias. Economizar calorias, exatamente. Então o que nós vamos fazer aqui? A gente tem aqui um queijo fundido, um queijo que a gente vai apertar no pão. A gente vai passar amassar aqui. Vai virar um patezinho, vai virar na verdade, patezinho, né? Exatamente. Se você quiser colocar aqui em cima desse queijo, salpicar orégano, salpicar alguma outra erva, ele também fica muito saboroso. Que gostoso também. É uma forma de temperar esse queijinho. E um queijinho é suficiente, né? Um queijinho é suficiente para um pão. Aí eu vou colocar 2 fatias de peito de peru. O peito de peru é bem levinho, né? Então a gente pode colocar um pouquinho mais. Pode ser um pouco mais, porque ele tem um sabor muito agradável e é pouco calórico. Ele não pesa no lanche, né? Não pesa no lanche. E para completar, nós vamos colocar rúcula.
Ah, para ficar um pouco diferente. Isso, que é uma fonte de vitamina A. Tomatinho. E o tomatinho, que é a nossa fonte de licopeno, antioxidante, excelente, importantíssimo. A gente nunca deve deixar de consumir tomate. Tomate é importante, né? E mais ainda para o homem, porque o tomate ele previne câncer de próstata. Então, realmente, a gente não deve deixar de utilizar. O tomate deve ser utilizado em todas as refeições. E aí... Aqui, para quem gosta, pode ser colocado um temperinho na salada também, né? Pode colocar o tempero que quiser. A gente está optando também por não utilizar sal, já que o queijo fundido também já vem com sal, o peito de peru também, então a gente não precisa colocar sal aqui. E agora é só degustar. E esse sanduíche ele tem mais ou menos quantas calorias? Esse deve ficar em torno de 150 calorias, mais ou menos. Então é um sanduíche legal também. É um sanduíche bom para o jantar, para o lanche da tarde ou para o jantar. E a criança pode consumir esse tipo de lanche também, Sem problema nenhum. Fica muito bom. E é muito importante que a gente estimule as crianças a comerem esse tipo de sanduíche. Que tenha salada, que seja colorido, que seja bonito também. Então tá bom, doutora. Muito obrigada. Até o próximo Nutrir Bem. Até o próximo. Se você perdeu alguma parte da receita, não se preocupe. Todos os dados vão estar no site da Cacemes, www.cacemes.com.br. Até a próxima!